Existe um jeito certo de correr? Qual o impacto que os tênis de corrida têm na sua economia durante o gesto esportivo? Ficou curioso? Tá com interesse em aprender um pouco mais? Segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E aí, para quem está acompanhando o canal, está ligado que mais de 90% dos vídeos são sugestões de vocês, né, que colocam nos comentários. Então já aproveita, se você chegou aqui, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, então já deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de tema? Já coloca aqui, que pode ser que esse vídeo seja o próximo tema aqui no canal. Mas, vez ou outra, eu escolho um tema que julgo pertinente. E aí, estudando sobre temas, né, para buscar de publicações aqui no canal, eu o que de fato impacta no processo de economia de corrida. Então, vamos nessa que vocês estão ligados aqui, que o conteúdo é baseado em ciência, papelzinho e caneta, né, para não esquecer os detalhes. Vamos nessa. Epa, peraí. Caiu aqui, erro faz parte. Pergunta inicial nesse processo. Qual o jeito certo de correr? Será que existe uma diferença entre a forma como você ataca o solo? Qual o impacto que de fato esses tênis de corrida tem na sua economia, na sua biomecânica? Existem, pessoal, 3 pontos que vão ser responsáveis ali entre 85% e 95% da sua performance, do seu rendimento durante essa corrida. São eles: o VO2 em steady state, o VO2 máximo e a sua capacidade de correr a altos percentuais do seu VO2 máximo. Danilo, não entendi nada do que você falou. Então vamos nessa. Eu sempre gosto de fazer algumas analogias. Então imaginem que coloquei a roupa de treino, coloquei meu tênis de corrida e comecei a correr. Primeiro ponto aqui, um parênteses, uma breve curiosidade. Você sabe qual é a diferença entre caminhar e correr? Quando você está caminhando, pelo menos em algum momento dessa marcha, você tem um contato, por mínimo que seja, do pé com o solo. No momento que você aumenta essa frequência de passadas, vai chegar um ponto que, por mínimo tempo que seja, você perde o contato dos 2 pés com o solo. E aí, quando esse momento acontece, você saiu de uma caminhada e começou a correr. Que negócio interessante, né? Fecha esse parênteses e vamos embora. Eu quero explicar o que é esse VO2 e eu disse que ia fazer umas analogias. Então, coloquei minha roupa de treino, comecei, aumentei a minha frequência de passadas e cheguei no momento que estou correndo. Cada passada que eu faço é como se eu pegasse uma moeda e entregasse aqui para o editor. Dei uma passada, uma moeda. Outra passada, outra moeda. Outra passada, outra moeda. Nitidamente, tendencialmente, quando você esgotar suas moedas, você vai esgotar a sua capacidade de fazer a contração, vai esgotar a sua capacidade de dar essa passada a mais. Quando você chega nesse máximo de capacidade de ofertar essa energia, você chegou ao seu VO2 máximo. Não adianta, você não vai conseguir entregar mais moedas porque você esgotou essa sua capacidade. Conseguiram entender? E aí, a gente tem 3 formas, 3 fontes de ofertar moedas, de entregar o dinheiro para você executar o movimento. A gente tem 3 vias. A via da mão, que é a via da fosfocreatina. A gente tem a via do bolso, que é a via anaeróbia lática. É aquela via que produz o lactato. E a gente tem a terceira via, que é a da mochila, que é a via aeróbica, que é a grande via que vai te ofertar aí o seu rendimento, o seu resultado. Principalmente para aquelas pessoas que correm um pouco mais de distâncias mais longas. Ali quando a gente está falando de 5, 10, 21, 42 quilômetros, ultramaratonas, para aquelas pessoas que estão correndo ali 100, 200, 400, 800 metros, essas 2 primeiras fontes são as grandes fontes de energia. Nesse primeiro cenário, de maior distância, a fonte da mochila é a grande fonte de oferta de energia, de oferta de moedas para que você execute a sua corrida. Quando a gente pega todas essas suas moedas, a gente chama de VO2 máximo. É a sua máxima reserva, a sua máxima capacidade de ofertar energia, certo? O primeiro ponto é o VO2 em steady state. O que é que significa isso? É um estado de equilíbrio entre a oferta de moeda
e renovação dessa moeda. O nosso corpo, quando você começa a gastar energia, ele é inteligente. Ele vai visualizando aqui, epa, esse cara começou a gastar um pouco mais, eu preciso renovar essas fontes para que ele não esgote e deixe de outras funções continuarem acontecendo no seu corpo. Por exemplo, o cérebro precisa continuar funcionando, o seu intestino precisa continuar funcionando, os seus rins precisam continuar funcionando, mesmo que naquele momento da corrida a sua principal ação, a sua principal intenção seja a contração do músculo. Certo? Então, quando a gente tem essa harmonia, esse equilíbrio entre a quebra, a queima, a oferta e a renovação dessa energia, você chegou naquele meio do equilíbrio. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, para quem corre aí meia maratona, maratona, que quando você encaixa aquele treino, quando você não dá um start muito intenso, você começa naquele padrão, mas entendendo aquele processo da oferta, uma oferta um pouco mais lenta, chegou do meio para o final que você dá uma acelerada, é esse ponto. Por quê? Você, nesse primeiro ponto, você ofertou essas primeiras moedas para não esgotar a oferta dessa aqui. Se você pega e faz um start muito rápido, muito intenso, você esgota essas duas primeiras e não dá tempo de dar a oferta daquela grande fonte que são as suas, que é, na verdade, a sua mochila, a via aeróbica, beleza? Então, esse primeiro ponto é o ponto de equilíbrio. O segundo ponto é o VO2 máximo, que eu já expliquei, e o terceiro ponto é o quê? A sua capacidade de resistir à fadiga, de resistir àquele acúmulo do lactato. Quando você faz treinos um pouco mais intensos entendam como velocidade, né? Quando você tem mecanismos de aceleração, que você joga ali naquelas zonas, naqueles limiares de Z4, Z5. Quem treina corrida vai entender o que eu estou falando. Se você está iniciando esse processo, também tem vídeo aqui no canal, está aparecendo aqui agora, como que você entende esse mecanismo, como que você acha as suas zonas, os seus limiares de treinamento, tá? Então, quando você terminar esse vídeo, aproveita aqui, já dá uma olhada nesse aqui. A ideia é maratonar o canal. Quanto mais vídeos vocês assistirem, mais aprendizado vocês vão ter. Vamos lá, o vídeo está com um bocado de informações, precisar fazer uma revisão aqui. Os 3 pontos que mais impactam na sua performance, no seu rendimento, de 85% a 95% são o VO2 em steady state, o seu VO2 máximo e a sua capacidade de correr a elevados percentuais do seu VO2 máximo. Quando você está correndo ali uma meia maratona, sua maratona, você corre ali a 50%, a 60% do seu VO2 máximo, certo? Então, se você consegue manter mais tempo aqui com intensidade, você consegue também ter mais performance, render um pouco mais, se deslocar por mais tempo, certo? Então, aqui eu já começo a responder, né, esses questionamentos. Qual o impacto que o contato do pé ao solo tem de fato? Qual o impacto que os tênis de corrida vão ter ali na sua economia da corrida, tá? Eles vão participar desses 5 a 15% restantes. E existe um impacto? Sim. Mas o que é que a gente precisa otimizar? É a sua máquina, é o seu corpo, o seu mecanismo de combustão. Não é especificamente um material esportivo que vai te direcionar para você ter o seu mais alto rendimento, sua mais alta performance. Obviamente, quando você tem um maior rendimento, esse ajuste fino faz a diferença. Então, para aquela pessoa que está iniciando nesse processo de corrida, tem muita coisa para se pensar antes do que investir o dinheiro em um tênis de placa de carbono ou qualquer outra coisa que custe mais dinheiro que o necessário. Então, voltando aqui para esse estudo, né, que fez a revisão de artigos que foram publicados em relação a quais as variáveis que afetam a sua economia de corrida. Foram 51 estudos que avaliaram um total de 1.115 participantes. Olha que coisa interessante. 904 homens, 227 mulheres. Desses estudos, tinham 35 que avaliaram só homens, apenas 2 estudos que avaliaram só mulheres, 3 estudos avaliaram ambos os sexos e um acabou não fazendo menção a qual sexo que foi avaliado. Eles tenderam a correlacionar o quê? Qual o impacto que os tênis têm, né, na economia de corrida e qual o impacto que a biomecânica da corrida, que foi aquilo que eu comentei, né? Qual o impacto que o ataque ao solo
tem em relação à sua economia de corrida. O melhor é ter o ataque com o antepé, com o médio pé, com o retropé. Se você faz o contato do solo primeiro com o calcanhar, será que essa força reacional, né? Toda ação gera uma reação. Isso vai melhorar ou vai piorar esse seu contexto da biomecânica? Então foi isso que esses estudos, que essa revisão acabou por fazer. E de todas essas variáveis analisadas, eu não vou abordar tanto, né? Porque senão vai ficar um vídeo ainda mais extenso do que já está. Eles acharam que a fase de marcha, a frequência da passada, é o único fator, na verdade, que impacta na sua biomecânica de corrida. Então, o fato de você ter o contato com o solo, isso pouco importa. Qual a angulação que você executa na sua corrida, isso também não tem impacto, mas a sua frequência de passada, sim, ela otimiza a sua economia da corrida. Então, pegando a analogia, pegando aquela comparação, se a cada passada eu oferecia uma moeda, agora, como eu aumentei a frequência, a cada 2 passadas eu ofereço uma moeda, então eu fico mais econômico. Se eu fico mais econômico, eu consigo me deslocar por mais tempo. Um fator que atrapalha é a sua oscilação vertical. Então, a corrida, ela representa saltos contínuos, né? Saltos regulares. E se você eleva mais a sua pelve, o seu quadril, o tronco do que o necessário, você está, na verdade, tendo um pior desfecho, ficando mais gastador. Agora, para cada passada, você gasta 1,5 moeda, 2 moedas, que seja. Você piorou esse cenário. Então, para a gente fazer uma revisão e concluir o vídeo. 3 fatores que mais impactam na sua performance, no seu rendimento da economia da corrida. Vamos lá? O VO2 em steady state, o seu VO2 máximo, a sua capacidade de conseguir manter a corrida a altos percentuais desse seu VO2 máximo. O tênis de corrida impacta? Sim. A frequência de passada impacta? Sim. A sua oscilação vertical impacta? Sim. Mas isso aqui é o grande grosso, representando de 85% a 95% do seu resultado. Antes de fazer análises biomecânicas, antes de investir em materiais esportivos, estruturem muito bem a base. E a base significa osso, músculo, tendão, coração e pulmão. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece. Deixe o seu like. Tem alguma dúvida, comentário sobre esse ou outros temas? Joga aqui e vamos ter esse bate-papo que fica bem legal, bem dinâmico. Não esquece, né? Faz inscrição aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo.